Bom, vamos dar sequência à nossa aula, né? Falando aí desse processo de escravidão africana. Assim, a dinâmica da escravidão africana na América Hispânica é distinta, né, daquela vista no Brasil, mas tem a origem a mesma, tá bom? Então, assim, diferentemente assim dos portugueses, né, que enfrentavam problemas assim com a mão de obra indígena como escrava, né? A postura da Igreja Católica e da coroa espanhola incentivou a escravidão dos nativos, né? Então, assim, ainda que houvesse assim uma proibição, né, do Vaticano. Então, além disso, desses incentivos, as comunidades indígenas já existia um princípio escravista entre elas, né? Do mesmo jeito que lá na África as guerras tribais faziam com que as tribos perdedoras, né, fossem prisioneiros das tribos vencedoras e essas tribos vendessem, né, esses guerreiros vencidos como escravos para os portugueses. Aqui na América também existia uma certa dominação de um povo sobre o outro, né? Por exemplo, existia existia um episódio que ficou conhecido como Guerra Flórida, onde os povos pré-colombianos, os astecas, eles invadiam os povos que eram mais fracos para utilizá-los como ritual, né, de sacrifício humano, tá bom? E existia também a mita, né, que era um tipo de trabalho compulsório, que a pessoa só, o nativo tinha que trabalhar para os espanhóis, ou não podemos aí não colocar o termo trabalhar, né, mas era escravizado pelos espanhóis para trabalhar nas minas e ele recebia somente a comida para o seu sustento. Não deixava de ser uma forma de escravidão, não é? Então, a institucionalização assim espanhola dessas práticas, por meio assim da mita, né, da encomenda, levou assim uma queda demográfica assim, né, expressiva na comunidade indígena. Foram muitas mortes, como já vem falando aí ao longo dessa unidade, né? Embora assim a necessidade da mão de obra era crescente, né? Era uma avidez muito grande pela exploração de ouro e prata nas minas, né? Então, assim, a proporção de escravos enviados para o Império Espanhol na América era de um terço, se comparado à América Portuguesa. Pode colocar aí 33%, tá bom? Então, assim, o destino desses escravos africanos eram diversos, né? Alguns seguiam para aquelas plantations lá no sul dos Estados Unidos, né, que eu já falei para vocês, que o sul utilizava mão de obra escrava e o norte não, tá? Outros iam para o Caribe trabalhar nas plantações de fumo. Uma quantidade era encaminhada assim para o trabalho nas minas assim que eram controladas pelos espanhóis, mas era uma quantidade menor, porque eles utilizavam mão de obra indígena, né? Não precisava comprar escravos, né? E a lucratividade era maior, tá bom? Então, assim, a maioria exercia as atividades urbanas, eram artesãos, eram serviços domésticos e tinha o cristianismo como religião e certa liberdade assim de locomoção para alguns, né? Outro elemento característico da escravidão africana na América Hispânica, era jurídico. A servidão era pessoal, isto é, os filhos nasciam livres, tá? Então, o tráfico, a escravidão, ou a alforria, que é uma carta, né, de liberdade que eles recebiam, são assim elementos de um mesmo processo de introdução, né, africano, né, nessa dinâmica das colônias americanas, tá bom, gente? Então assim, apesar assim da coroa espanhola exigir a cristianização dos boçais, né, que eram os escravos trazidos da África,
suas raízes religiosas se espalharam, né, pelas Américas sob vários nomes. Candomblé, santeria, voodoo, né? Então, assim, o ciclo da Costa da Mina, que são uma região ali da África do Benin e da Omé, ela trouxe assim para as Américas várias etnias, né? Dentre elas uma etnia chamada Iorubá, né? Esta, na época, assim, já era um dos maiores grupos etnolinguísticos, né, da África Ocidental, tá? E trouxe assim, ela trouxe suas tradições para o Novo Mundo, né? Aquelas tradições politeísta, anímica, né? A religião Yorubá, ela coloca assim os antepassados como destaque, né? Nos cultos que são representados por figuras que são esculpidas em madeira, né? Então assim, esse sincretismo, né, do cristianismo, o cristianismo católico, né? Vamos colocar aí a América hispânica e portuguesa, assim foi uma das formas de resistência, né, para preservação da identidade cultural iorubá. Já falei para vocês do sincretismo, né? Muitos santos da Igreja Católica eram ligados a elementos da cultura africana, né? Tá? Então eles utilizavam esse sincretismo, que é muito comum em Salvador, né? Para que eles pudessem manter essa tradição deles viva, tá bom, gente? Então, assim, o surgimento desses estados-nações a partir daqueles processos de independência que aconteceu por toda a América, assim, não mudou a situação desses escravos, tá? Os escravos africanos. Assim como os indígenas e os mestiços, os negros e os mulatos, eles não faziam parte assim do ideal, né, de nação daquele projeto criolho, tá? E eles permaneceram naquele cenário urbano, realizando trabalhos domésticos, né, trocas comerciais em nome de seus antigos senhores. Entre 1803 até 1888, as nações americanas aboliram assim a escravidão juridicamente, tá? Embora haja exceções assim, né, como o Haiti e os Estados Unidos, mas esses ex-escravos não eram vistos como cidadãos, né, plenos perante as leis ou a sociedade, tá? Então, a partir do século XIX, essas tradições afrodescendentes, elas são perseguidas por não se adequarem ao projeto de nacionalidade oficial, né? Se nós formos aí olhar aqueles a independência do Haiti, olha só, o Haiti era uma colônia, né, francesa, né? E assim, essa independência aconteceu a partir de 1804, né, após aquela sangrenta batalha na ilha, em que a população branca ela foi exterminada pelos escravos, né, que haviam se revoltado. E assim, além de se tornar o primeiro país independente das Américas, o Haiti também foi o primeiro a abolir o quê? A escravidão de suas fronteiras. Por quê? Porque era 95% formado de negros, né? Eram negros africanos que trabalhavam né? Ali na plantação, do açúcar, né? Então, assim, a adoção dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade pelos revoltosos, né? A radicalidade dos negros, em alusão assim ao grupo que comandou essa convenção entre 1792 e 1795 ali na ilha de São Domingo, essa essa região havia sido conquistada pelos europeus a partir de Cristóvão Colombo ali em 1492, né? Com a chegada de Cortés a partir de 1517, eles dominaram todo o México. Então assim, Colombo, gente, Colombo não era espanhol nem português, ele era genovês, mas estava a serviço da coroa espanhola, tá bom? Ele havia batizado essa ilha de Hispaniola, olha só para vocês terem uma ideia, né? Então a população foi exterminada da ilha, né?
sendo o trabalho escravo foi adotado a partir do século XVI, e assim a produção de produtos tropicais, né, para que pudesse alimentar esse mercado, principalmente a produção de açúcar, né? Então, mais tarde, eles colocaram o nome de Hispaniola, mas mais tarde se tornou São Domingos, tá bom, gente? Então, assim, para que se possa produzir assim uma grande quantidade de mercadorias, né? Eles mantinham assim um contingente de aproximadamente assim 500 mil escravos na ilha. Olha só que coisa. A população branca era formada só por administradores, né? Os crioulos ali que não chegava a 50 mil pessoas. Você poderia colocar aí cerca de 35 mil pessoas que escravizavam 500 mil negros. Tá vendo? Olha só que era um absurdo, né? Então, a revolta que resultou na independência desse país, ela teve início já em 1791, né? Começou a rolar assim uma notícia, né, entre os escravos de que o novo governo francês tinha abolido a escravidão nas colônias, né? Já falei isso para vocês que os jacobinos aboliram isso. Mais tarde, os girondinos assumiram o poder e voltaram com a escravidão, né? Mas os jacobinos tinham abolido a escravidão nas colônias. Dentro da França não tinha escravidão, tá bom? Então, assim, o abandono das fazendas e lavouras e um ataque assim aos fazendeiros se alastraram assim, né, pela ilha. Então, muitos brancos foram mortos, né, em decorrência justamente das condições de trabalho e dos maus tratos que eles sofriam desses homens brancos, tá bom, gente? Então, assim, essa revolta, ela não tomou assim um direcionamento até 1794, né, quando Toussaint Louverture, né, ele passou a comandar os escravos, né, na luta pela independência e pelo fim da escravidão. E Toussaint era um escravo muito inteligente, ele era instruído, ele sabia falar francês, ele sabia ler, né? E assim, ainda na juventude ele entrou em contato com os livros, né? E sobre essas condições assim de exploração da força de trabalho, ele estudou isso, tá? E também teve um livro de Júlio César, né, da guerra ali dos romanos contra os gauleses, ele também estudou. Então ele era um cara muito inteligente, ele era um cara muito instruído. E esses livros, de certa maneira assim, ele influenciou, né, de uma maneira assim, né, o desenvolvimento de algumas táticas militares, tá? A ideia de Toussaint é que ele pretendia manter a ilha livre, né, em relação, mas com a relação próxima com a França, tá? Mas mantendo assim a autonomia da ilha, tá bom? Então é essa ideia assim de que uma aliança com a França pudesse acontecer, fez com que ele enviasse assim várias cartas a Napoleão, né? Buscando uma aproximação entre os dois governos. Só que Napoleão não tinha o menor interesse, né, de uma aliança com eles e ainda tinha a ideia de revogar, né, a abolição que foi colocada pelos jacobinos, tá bom? E aí em 1801 Napoleão enviou seu cunhado, né, o Leclerc, para São Domingos, né, com 25 mil soldados. Né, iniciou-se uma guerra sangrenta pela independência. Foram de uma violência absurda dos dois lados, tá? Mas assim, mas os brancos, né, os chamados homens brancos do exército Napoleão foi derrotado, né? E em 1802 os franceses conseguiram capturar Toussaint, né? Que foi enviado à França e morreu em 1803. Mas aí o braço direito dele, né, o Dessalines, liderou assim os outros conflitos e conseguiu realmente expulsar os franceses a partir de 1803, né? Então o nome do país foi mudado para Haiti, sendo declarada, né, definitivamente sua independência, né? Dessalines tornou-se o primeiro imperador a partir de 1804, né? Então, apesar assim, de representar a liberdade da instituição, da escravidão, né, e conseguir assim a independência da metrópole, o Haiti
sendo o primeiro país da América a realizar esse feito, teve assim um processo posterior que o levou à miséria, né? Situação que se encontra até os dias atuais. E há 10 anos atrás, o Haiti foi devastado por um terremoto violentíssimo. Mas foi tão violento que a própria França, que tinha uma dívida, né, um crédito na mão do Haiti aí que o Haiti nunca conseguiu pagar desde a época da independência, a própria França perdoou essa dívida, né, para que ele pudesse se recuperar. Inclusive hoje existe uma força de paz, né, que é liderada pela ONU dentro do Haiti, para que eles possam tentar controlar a situação de caos que existe no país. E lá tem muitos soldados brasileiros, né, dentro dessa força de paz, tá bom? Então assim, mesmo após assim anos de tragédia, né, o Haiti ainda tem assim inúmeros problemas causados por esse terremoto. Aconteceu, né, há 10 anos atrás, ali em janeiro de 2010, e milhares de pessoas até hoje não têm onde morar, né? Vive assim em condições de miséria, condições precárias. É um surto de doenças absurdo. Então, assim, após esse sismo, né, que é medido, né, de 7 graus na escala Richter, né, cerca de 200, mais ou menos umas 250 mil pessoas morreram. Outras 300 mil ficaram feridas e mais de 1,5 milhão perderam suas casas. Para vocês terem uma ideia da proporção, né, do território que devastou o Haiti, como foi grande, tá? E existiu assim inúmeras instituições, né, governos que anunciaram ajuda, umas temporariamente, outras permanentemente, né, mas não foi suficiente para que pudesse dar melhores condições de vida a todo mundo que foi afetado, né? Então, uma das instituições assim que ajuda o povo haitiano, né, ela chama-se Caritas Italia. É uma entidade que ela é administrada, né, pela Igreja Católica e ela divulgou um relatório, né, sobre a pobreza no mundo e tem como foco justamente o Haiti. Tá? Segundo essa instituição, até agora elas foram financiadas 250 projetos de solidariedade no montante de quase 24 milhões de euros em diversos âmbitos. Um euro, se você for colocar aí, equivale a R$ 6. Então você vê que não é pouca coisa, né? Mas não, realmente não foi suficiente para que pudesse realmente ajudar o país. Então, assim, além de tentar se recuperar desse terremoto de 2010, o Haiti ele enfrentou outra catástrofe, né? Em 2016, foi um furacão chamado Furacão Metel, né? O Mateu, tá bom? Que matou mais de 1.000 pessoas e afetou mais de 2 milhões de pessoas. Então, a situação do Haiti hoje é um negócio seríssimo. Eu estou fechando aí esse vídeo falando da situação do Haiti para vocês terem uma ideia do quanto sofre essa população negra na América, do quanto ela é discriminada, né? Culturalmente, religiosamente, tá? Então, gente, o capítulo é relativamente pequeno, né? E isso aí foi o fim desse capítulo. Na próxima aula eu vou pedir uma atividade para vocês sobre o que nós falamos aqui, tá bom?